Se você tem um carro flex, provavelmente você já fez a pergunta se é mais vantajoso abastecer com álcool ou gasolina. E é exatamente sobre isso que eu quero te ajudar a responder no vídeo de hoje. E aqui nesse vídeo eu vou considerar apenas os quesitos financeiros para chegar na conclusão se álcool ou gasolina é mais vantajoso. Porque existem pessoas que falam que o álcool às vezes pode ser mais barato, mas ele é mais corrosivo, enfim. Disso eu não entendo, não sou mecânico, então eu vou usar só critérios financeiros aqui, tá? Eu tô aqui com uma planilha no Excel que eu vou disponibilizar depois no final do vídeo para você fazer o download, se você quiser, mas aqui nós vamos aprender a linha de raciocínio para você entender o que é mais vantajoso e o que não é. Até existe uma maneira aí de calcular mais fácil, que é dividindo o preço do litro do álcool pelo preço da gasolina, e se esse valor der maior do que 0,70, então compensa mais a gasolina. Se esse valor der menor do que 0,70, aí compensa mais o álcool. Mas isso aí é bem genérico, é tipo uma regrinha e cada carro tem um rendimento e pode ser que nem sempre essa divisão seja tão interessante. Vamos lá para a tela do computador. Eu estou aqui com uma planilha aberta aqui para você ir se habituando. Eu tenho aqui um comparativo, gasolina versus etanol, que é o álcool. E aqui a gente vai ter que preencher com algumas informações. Não tem nada de fórmula aqui, a gente vai fazer as fórmulas aqui agora, tá? Não importa se você não conhece Excel, não tem problema, tá? Só para você acompanhar a linha de raciocínio. Então aqui eu tenho preço do litro da gasolina, que eu preciso saber, e o preço do litro do etanol. Onde que eu consigo essa informação? Você não vai precisar sair aí nos postos de gasolina da sua cidade vendo para calcular uma média do preço do litro. Não. Você pode entrar nesse site aqui, ó. De todos os sites que eu vou entrar aqui, eu vou deixar o link na descrição para depois você acessar também. Você pode entrar nesse site aqui, que é o ANP, que é uma Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O que esse site faz? Esse site faz uma pesquisa em todos os estados, municípios, para fazer um levantamento médio do preço do combustível. E aí você acha todo o preço de combustível aqui. E o mais legal é que ele atualiza toda semana. Então, semanalmente, você tem ali um novo preço atualizado conforme realmente está no mercado. Então, você pode vir pesquisar aqui por estado, ou se você quiser mais específico, por município, porque pode ser que o preço médio do litro da gasolina na minha cidade não seja o preço médio do litro da gasolina na sua cidade. Então, por isso é interessante você procurar o município. Aqui, você vai clicar em município, tá? Ele vai ter aqui algumas cidades cadastradas que eles fazem a pesquisa. Agora, se a cidade for uma cidade muito pequena, então não vai constar aqui no site. Então você pode procurar por uma cidade a cidade vizinha aí, a mais próxima, para ver se encontra aqui, tá? No meu caso eu vou digitar aqui Porto Ferreira, tá? E lembrando que você digita aqui sem acento, tá? E vou dar aqui o processar, ó. Ele encontrou, tá vendo, a cidade e vai dar o processar. Aqui, pessoal, ó, selecione o combustível. Você vai digitar aqui, ou melhor, selecionar o tipo de combustível. Tem todos aí os combustíveis. O que a gente quer, nesse momento eu vou pesquisar o preço do litro do etanol aqui nessa cidade que eu selecionei, Porto Ferreira. Então, etanol hidratado. Clico aqui e aí eu tenho que preencher esse código aqui, tá? Tem que ser igual, se é letra maiúscula você coloca como letra maiúscula, tá? E dá o processar depois de preencher. O que aparece aqui para a gente? Aparece todos os postos de combustíveis onde foi feita essa pesquisa, com o endereço, né, o bairro, a bandeira do posto, tal, e o preço de venda, que é o que importa para a gente aqui. Então, cada posto teve um preço, o litro do álcool, tá, nessa cidade que a gente está pesquisando. E a gente tem um resumo aqui embaixo que é o preço de venda. E aí a gente tem o que mais importa para a gente aqui, que é a média, tá?
que, em média, nessa cidade que a gente pesquisou aqui, o litro do álcool está R$ 4,49, R$ 4,49. A gente tem aqui também desvio padrão, depois se você quiser saber o mínimo, o preço mínimo do litro de álcool nessa cidade é R$ 4,15, o preço máximo desse combustível, do etanol, nessa cidade, R$ 4,80. Mas a média, que é o que interessa para a gente, é R$ 4,49, tá? Então, eu vou voltar lá na minha planilha com essa informação, R$ 4,49, e vou colocar aqui, ó, preço do litro do etanol, R$ 4,49 nessa cidade que eu estou pesquisando, tá? Só estou preenchendo para com esses números a gente fazer os cálculos depois. Agora eu vou voltar aqui, né? Vou voltar aqui na página de pesquisa. E aqui eu ainda estou com o mesmo município selecionado e eu vou ir pesquisar a gasolina comum, tá, pessoal? Eu dou processar, mudei ali só o combustível que a gente vai pesquisar. Nessa região, nessa cidade aqui, o preço de venda aqui, a gente tem uma média de R$ 6,78 o litro. O que eu vou fazer? Voltar lá na minha planilha e colocar essa informação aqui. R$ 6,78. Beleza, estou aqui com o preço do litro da gasolina e estou aqui com o preço do litro do etanol. Então, o que eu vou precisar mais de informação? Eu vou precisar de informação de quantos quilômetros eu vou rodar, ou que eu rodo em média aí por mês com o meu carro. Então, supondo que eu vá fazer uma viagem, por exemplo, essa viagem é de 300 quilômetros, tá? De ida e volta. Se eu tenho 300 quilômetros de ida e volta, eu tenho 600 quilômetros, tá? E 600 quilômetros é o que eu vou rodar nessa minha viagem, tá? Eu estou usando aqui como se você fosse realmente fazer uma viagem, mas você não precisa falar, vou calcular para fazer uma viagem. Você pode calcular com uma média de quantos quilômetros você roda no mês. Então você vai lá, começou o mês, você faz essa estimativa. Começou o mês, você pega marca o odômetro lá do seu carro, roda o mês inteiro e no último dia do mês você marca de novo o odômetro e subtrai, né, a diferença entre o odômetro que você marcou inicial e o final. Subtraindo eles, você vai ter aí o valor que você rodou, que foi a diferença de um número para o outro que você marcou. Aí, com essa diferença, você sabe aí em média quanto você roda por mês com o seu carro. Mas supondo aqui que a gente esteja calculando para uma viagem específica que a ida é 300 km e 300 km para voltar, tá? Então, no total, nós vamos rodar 600 km com o carro. É uma boa viagem já. E agora a gente vai calcular aqui quantos litros a gente vai precisar para rodar com esse carro, tá? Aqui a gente vai depender do rendimento do nosso carro. Então eu só sei quantos litros eu vou precisar se eu souber quanto o meu carro consome, tá? De combustível. Então nós vamos por aqui, se for, aqui eu vou até alterar um pouco a nossa planilha e vou pôr aqui, ó, quantos litros de etanol eu vou precisar para fazer essa viagem aí de 600 quilômetros, tá? Levando em consideração que o rendimento do carro ele também é diferente, tá? Se a gente tiver um carro com motor 1.0, ele rende mais, ele gasta menos combustível e consegue andar mais quilômetros. Se a gente tem um carro com motor 1.8, que é um motor um pouco mais forte, né, tal, ele consegue fazer com 1 litro de combustível um pouco menos de quilometragem do que o 1.0. Enfim, isso aí é ficha técnica do carro, tal. Mas para você saber quanto rende o seu carro, você pode acessar na internet aqui, fazer uma pesquisa. Por exemplo, eu achei esse site aqui, vou deixar na descrição aqui, onde você pode acessar aqui, ó, página inicial,
você tem aqui do lado, é cheio de propaganda, mas faz parte, né? A gente vai acessar aqui catálogo, e aí você tem todas as marcas de fabricantes de carro, onde você pode acessar aqui o seu Chevrolet, enfim, todas as marcas que tem aqui você pode acessar, e acessando você vai pondo ali os dados do seu carro, modelo, isso e aquilo, e ele vai te dar uma ficha técnica do carro. No meu caso aqui eu já achei o meu carro aqui, que é um Siena 1.4, e aí eu desço aqui, ó, na minha ficha técnica do carro, eu desço lá para baixo, eu tenho essas informações de consumo. O que significa esse consumo? Que na cidade, no urbano, o meu carro roda 7,4 km com 1 litro de quê? Tá vendo um A aqui na frente? Álcool, tá? Se for gasolina, ele roda 10,4 km com 1 litro de gasolina. Então perceba que com gasolina ele roda mais quilometragem, tá? Então 1 litro de gasolina rende mais em quilometragem do que 1 litro de álcool, tá? Agora aqui no rodoviário, o que é o rodoviário? Na pista, tá? Na pista ele rende, o meu carro, na pista ele roda mais, né? A gente fala que ele roda mais, que ele consegue atingir um rendimento maior de quilômetros por litro, porque a gente engata menos marcha, então força menos o carro, tá? Então, com álcool, com 1 litro de álcool, ele roda 9,2 km por litro. Com gasolina, ele roda, rendendo até mais, 12,4 km por litro. Agora eu vou calcular. Se eu vou viajar, a maior parte do meu trânsito aí vai ser no rodoviário, vai ser na pista, então o meu consumo é esse de rodoviário. Se eu uso o meu carro mais na cidade, o meu consumo médio é urbano aqui, que é esse que eu vou levar em consideração. Mas aqui na planilha nós vamos calcular os dois, tá, pessoal? Então eu vou pegar aqui os consumos e vou levar lá para a planilha. Agora, quantos litros a gente vai precisar? Se a gente vai fazer uma viagem que vai rodar 600 km, concorda comigo que é a quantidade de quilômetros dividido por quanto rende cada litro. Então, se a gente pega aqui, vamos pôr aqui mais uma informação nessa planilha, urbano e rodoviário aqui também. Se nosso uso for na cidade, então a gente vai pegar, vou fazer o cálculo aqui, ó, 600 quilômetros dividido pela quantidade que vai render, né, cada litro aqui de gasolina. Então eu vou precisar de 57, eu vou aproximar aqui, ó, 57,69 litros, tá? A mesma coisa eu vou fazer no rodoviário aqui. KM que eu vou rodar dividido por quanto vai render cada litro. Então, cada litro no rodoviário de gasolina rende 12,4, então eu faço 600 dividido por 12,4, que vai dar quantos litros eu vou precisar, que é 48,39, no caso aproximado, litros, tá? E aqui no etanol a mesma coisa, eu vou pegar a minha viagem, dividir por quanto rende em quilômetros cada litro, e aí eu vou ter no urbano quantos litros eu vou precisar. A mesma coisa eu vou fazer aqui se eu for rodar na pista, tá? 9,2, que é o rendimento, e aí eu tenho quanto eu vou precisar. Pronto, eu já tenho aqui quantos litros eu vou precisar abastecer se for rodar na cidade, esses 600 quilômetros, e se for rodar no rodoviário. E também tenho quantos litros eu vou precisar abastecer no meu carro se eu for rodar com álcool na cidade e com álcool no rodoviário, rodando aí 600 quilômetros, tá? Agora vamos lá calcular o preço. Agora ficou fácil,
calcular o preço de quanto eu vou precisar. Por quê? Porque eu sei quantos litros eu vou abastecer e eu sei qual é o preço do litro da gasolina. Aí é só fazer essa multiplicação. Se eu vou precisar de 50 litros e o preço de 1 litro está R$ 4,50, por exemplo, é só pegar R$ 4,50 e multiplicar pelos 50 litros que eu vou precisar e eu vou ter o preço. Então eu vou fazer isso aqui na tabela agora. Então quanto eu gastaria com gasolina se eu fosse rodar no ciclo aqui urbano, tá? Eu vou pegar então o preço da gasolina, que é R$ 6,78, e vou multiplicar pela quantidade de gasolina que eu vou precisar rodar aí no ciclo urbano. Então, eu teria um gasto aqui, né, de R$ 391,15 de gasolina para rodar esses 600 km aqui, tá? Vamos fazer agora se fosse na pista, não mais na cidade, com gasolina. Então eu vou pegar aqui, vou fazer um igual, vou pegar o preço do litro da gasolina vezes a quantidade de litros que eu vou precisar de gasolina para rodar na pista. E aí eu tenho o valor aqui de 328, tá? Repare que como o rendimento na pista é melhor do que o rendimento na cidade, o preço meu aqui caiu, eu preciso de menos litros, tá, para rodar na pista. Então, eu gastaria esses valores com gasolina. Agora, vamos verificar aqui o álcool. Então, eu clico aqui, vamos lá, eu vou pegar agora o preço do álcool, multiplicando quantos litros eu vou precisar de álcool na cidade para rodar 600 km. Então, eu vou pegar aqui o preço do litro, vezes quanto de litros eu vou precisar de álcool, e eu vou ter que abastecer R$ 364,05 de álcool na cidade. Vamos ver na pista, tá? Na pista eu vou precisar de o preço do álcool vezes o quanto eu vou precisar de litro de álcool para rodar na pista 600 km. E aí eu tenho 292. Eu vou colocar aqui, ó, a diferença para a gente saber aí o quanto deu de diferença entre álcool e gasolina. A gente pega aqui esse menos esse aqui, esse menos esse aqui. E a gente vê o quê? Que para rodar com gasolina, seja na cidade ou seja na rodovia, na pista, a gente sempre tá mais caro utilizar a gasolina, tá? Nesse sentido aqui, comparado com o álcool sai mais em conta, tá? Então o álcool a gente tem aqui para rodar na cidade, os mesmos 600 quilômetros, a gente tem uma economia utilizando o álcool de R$ 27,10, R$ 27,10. E na pista a gente teria aí um custo, uma diferença de R$ 35 a menos no álcool, tá? Nessa simulação que a gente fez, a gente tem aí que realmente compensaria o álcool. Ah, mas é R$ 27, é R$ 35. Tá, agora imagina que você vai pegar aí e vai todo mês fazer essa viagem aí, sempre com esses preços aí no combustível. Na verdade não é, você sempre teria que estar analisando. Mas enfim, se você pegar aí, por exemplo, vou sempre rodar na pista 600 km por mês. Então, se eu fizer isso aqui por um ano, eu tenho uma economia no álcool, ao invés de estar abastecendo com gasolina, de R$ 422,86. Então, é importante se analisar assim, tá? Agora, preste atenção. Se você rodar menos quilômetros, será que isso aqui vai mudar? Se ao invés de rodar 600 quilômetros, você só rodar 100 quilômetros, mudou? Aqui, ó, a gente vê que a gente vai precisar, claro, obviamente, de menos litros de combustível, né, de cada. O rendimento mantém o mesmo, que o carro é o mesmo. E a gente tem aí o custo que abaixa nos dois, claro, porque a gente precisou de menos litro.
Só que repare aqui que a diferença entre um e outro não é tão diferente, não é tão expressiva, né? Por quê? Porque tá quase elas por elas, a gente tem de diferença 4, 5 reais. Então, se a gente rodar menos ainda, se a gente rodar 50 km só, a gente vê que a diferença vai cada vez ficando, parece que menor, né? Ainda assim, se a gente levar isso aqui em consideração, que a gente vai rodar 50 km por mês em 12 meses, que é um ano, a gente teria aqui, ó, por exemplo, uma economia de R$35 no ano, né? Então não é tão expressivo assim. Mas quando a gente está falando de rodar muitos quilômetros, por exemplo, a gente calculou lá com 600, que dava uma economia aí de 35 por ano. Vou deixar aqui, ó, por ano. Quanto que significaria essa economia se a gente rodasse isso, né, em um mês? Daria uma economia de 422. Se a gente aumentar a quilometragem, supondo que eu rodo 1000 quilômetros por mês aí, ó, aí já fica mais ainda diferente, aí um valor expressivo muito maior. Então a gente já teria uma economia, ao invés de 400, de R$700 por ano rodando no álcool. Então o álcool começa, de acordo com quantos quilômetros você roda, ele começa, quanto mais quilômetros, ele começa a ser mais vantajoso, porque o preço vai ficando mais diferente do da gasolina, ele vai se distanciando. Então, quanto mais km você roda, nessa situação, com esse preço de álcool, comparado com o preço da gasolina, compensa mais o álcool, tá? Financeiramente falando. Se eu rodo, sei lá, eu rodo 2000 quilômetros, sei lá, você trabalha com isso, faz frete, enfim, rodo 2000 quilômetros, tal. Quanto vai dar isso aqui? Ó, já dá uma diferença aqui, rodando na pista, de R$117 de diferença. O álcool está mais barato. Para você rodar esses 2000 quilômetros aí, você precisaria abastecer na pista, né, rodando na pista, você precisaria abastecer 161 litros de gasolina, tá? E 217 litros de álcool. Mas, mesmo ainda tendo que abastecer mais litros com álcool, o preço que você vai pagar no álcool ainda é R$117 mais barato do que o preço que você vai pagar na gasolina. Então acaba compensando, você acaba economizando aí R$117, que por ano lhe dá uma economia de R$1.409. Então, se você faz longas viagens, você precisa aí ter uma comparação para saber o que está sendo mais vantajoso. Nem sempre a gasolina vai ser mais vantajosa. Agora, pode ocorrer de que, por exemplo, supondo que a gasolina esteja R$ 6,78 e o álcool esteja, sei lá, R$6. É uma suposição, tá? É muito difícil, os preços estão bem parecidos. E aí sim, a diferença aqui, bem ao contrário. Aqui, ao invés da gente ter o álcool compensando, estaria compensando a gasolina. A gasolina está mais em conta. E quando a gente utilizaria a gasolina, a gente estaria tendo uma economia aí por ano de 2.529, tá? Utilizando a gasolina. Mas isso porque os preços estão bem parecidos, né? E a gasolina rende mais, então eu preciso abastecer menos litros, por isso que aparece ela sendo como mais interessante. Mas é caso a caso. Aqui no nosso caso aqui, com a pesquisa que a gente fez aqui no preço do etanol, de novo, R$ 4,49, rodando os 2.000 quilômetros, compensa o etanol. Tá? Então, quanto mais os preços entre álcool e gasolina forem diferentes, mais vai compensar o álcool. Tá? Aí entra aquela regrinha que a gente falou: se você dividir o preço do álcool pelo preço da gasolina e o valor for maior do que 0,70, compensa mais a gasolina. Se o valor for menor que 0,70, compensa mais o álcool. Nesse caso aqui, está compensando
mais o álcool se a gente for por essa regra. Mas fica um pouco meio sem lógica falar dessa forma, por isso que eu quis te exemplificar aqui o porquê que isso ocorre, e depende também muito do rendimento do seu carro. Mas financeiramente falando, quando você roda muitos kms por mês ou por período aí que você queira analisar, e o preço do álcool esteja menor do que 70% do preço da gasolina, então compensa você abastecer com álcool, tá? E quanto mais km você roda, mais compensa você abastecer com álcool. Espero ter ajudado você a entender isso. O vídeo até ficou um pouco longo aqui, que a gente foi passo a passo te explicando e te mostrando como você consegue pegar as informações e tal e calculando. E você pode adaptar isso aí da sua maneira, tá? Eu vou deixar essa planilhinha aqui, vou dar até uma melhoradinha nela e vou disponibilizar para download gratuitamente aqui no link na descrição, e você pode usar aí da melhor forma que você quiser. Espero ter ajudado. Vou te pedir um favor, se você curtiu, se ajudou você de alguma forma, te explicou de alguma forma, comenta aqui se realmente te ajudou e não esqueça de se inscrever no nosso canal, onde a gente sempre está postando dicas e conteúdos legais aqui financeiramente para ajudar você a economizar seu dinheiro, tá? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like aqui. Abraço!